É uma alegria estar aqui com vocês. Nós estamos tentando realmente fazer um diálogo e acho que os temas que nós pensamos e que vocês também depois podem contribuir para eles, sem dúvida, são temas importantes na vida da igreja e na vida da sociedade. Logo de saída, eu quero dizer que eu vou, nesses primeiros 15 minutos, e também para ajudar a memória dos mais jovens, tratar o tema, os novos e velhos desafios que se colocam ao Papa e à Igreja Católica, de uma forma histórica, um pouco mais geral. Vocês não esperem que eu esteja comentando a situação da Arquidiocese de Goiânia. Eu vou falar da Igreja muito mais em termos mundiais, algo genérico que o tema exige, né? E para ajudar um pouco mais também a nossa memória, eu acho que é importante que a gente se dê conta como era a Igreja Católica há 50 anos atrás, por exemplo, às vésperas do Concílio Vaticano II. Porque senão nós não temos, é impossível, na minha opinião, que nós tenhamos clareza dos velhos desafios que ainda, na minha opinião, não foram resolvidos ou enfrentados de forma adequada e dos novos que se acumularam nesses últimos 50 anos. Então, como era essa Igreja Católica às vésperas do Concílio Vaticano II, convocado pelo Papa João XXIII? A gente, para resumir, a gente pode dizer que há uma herança pesada dos contra. Até então, vésperas do Concílio, claro que havia outros elementos, mas a herança pesada era uma história dos contra que vem desde o Concílio de Trento, no século XVI. A herança dos contra era contra a reforma protestante, que fez a igreja se fechar, tomar uma atitude de defesa, de justificativa, contra a ciência. Vocês estão lembrados de Galileu Galilei, estão lembrados de todo o debate contra a ciência moderna, contra a modernidade, contra a Revolução Francesa, não é? Contra as liberdades individuais. Os sílabos mostra isso, o Pio IX, e todo o debate no final do século XIX, contra o que se chamou de modernismo, as liberdades individuais, de opinião, da onde que alguém isso seria possível, contra a própria democracia, a Igreja Europeia, principalmente, mas também aqui era um aliado das monarquias. Se vocês leem cartas pastorais de alguns bispos brasileiros por volta de 1834, aí aparece claríssimo com toda a voz que é vontade de Deus que a gente obedeça ao soberano Dom Pedro II, não é? Contra as igrejas protestantes, contra as outras religiões. Vamos lembrar que entre nós, bem próximo ainda nos anos 62, já durante ou nas vésperas do concílio, um bispo famoso, um franciscano famoso, um teólogo famoso, porque foi professor de Leonardo Boff, escreveu diversos livros, Dom Boaventura Kloppenburg, sobre e contra o espiritismo, contra a Umbanda. Então, uma posição de contra, claro, contra a maçonaria, contra o socialismo, não é? A maré vermelha, o perigo socialista, contra a religiosidade popular, que era considerada superstição, que era considerada coisa atrasada. Então é isso que a gente chama de modelo tridentino: a neoescolástica na teologia, o ensimesmamento da igreja voltada para si mesma, a desconfiança do mundo, não é? O mundo como ameaça, as pompas e circunstâncias, as alianças com o Estado e a centralização do papal, na figura do Papa. Isso que também a frase extra ecclesia nulla salus condensa, resume toda essa atmosfera, essa herança pesada de séculos, está condensada nessa frase: fora da igreja não há salvação, não é? Ou seja, todas as outras religiões não levam à salvação, a salvação se encontra apenas na única igreja verdadeira, a Igreja Católica Apostólica Romana. Isso a pessoa, a figura que encarnava essa síntese era a figura de Pio XII.
aqui nós temos duas fotos, por exemplo, de uma entrada triunfal, a basílica, aqui a tiara, todo o Papa com seus ornamentos papais, que são heranças da proximidade, do conluio milenar da igreja com as monarquias. A experiência desde Constantino, não é? Constantino, imperador Constantino, aquele que fez a virada de reconhecimento do cristianismo como religião oficial. Antes era uma religião em 313. Em 313 depois de Cristo, toda a teologia, toda a simbologia, a liturgia está encharcada de motivos que vêm da realeza, dos reis, das cortes, dos impérios. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, né? Todos esses cantos estão cheios dessa teologia que no fundo é da monarquia. Aí de novo, Pio XII, né? A série gestatória aí. E aqui nós temos do lado um santinho dessa época, a figura do padre. O padre é a figura do clérigo, é também o que simboliza e condensa nele toda a santidade, de costas para o povo, que assiste numa língua que não entende e diz amém. Aqui de novo nós temos alguns, eu fiz questão de procurar um pouco essas imagens. Ali do lado esquerdo, em cima, vocês encontram da sua terra, é justamente o Tratado de Latrão, de 1929, que a Igreja Católica fez com Benito Mussolini, para resolver aquela questão que não ficou resolvida em 1870, quando houve o Concílio Vaticano I, que era o fato de que a Igreja Católica perdeu todos os seus territórios. Cavour e Vittorio Emanuele unificou a Itália e houve toda essa questão política com a Igreja Católica. Aqui uma outra figura, vocês veem 4 sacerdotes celebrando missa sozinhos, com seus coroinhas que respondem em latim. Ou seja, não tem necessidade de povo, não tem necessidade de comunidade, não é? O clero basta a si mesmo. Eu não quero aqui, de forma alguma, fazer uma caricatura ou ridicularizar a congregação mariana, longe disso. Eu estou apenas colocando como uma forma de organização tolerada ou incentivada para os leigos, não é? Esse tipo de participação que estava mais ligado à piedade, à devoção, esse era altamente incentivado, mas não passava disso, não passava do aspecto piedoso, da piedade, do louvor, Maria, etc. Aí no meio vocês veem a figura do bispo Marcel Lefebvre, bispo francês, que foi expulso da Igreja Católica, né, porque não aceitou as decisões do Concílio Vaticano II, né, e criou e ordenou outros bispos. E aqui, por último, uma figura recente desse ano, ainda, de como essas figuras e formas de clericalismo ainda sobrevivem fortes em alguns rincões, em alguns cantos da Igreja Católica, no caso aqui na Alemanha. Um projeto de igreja vivido na época do concílio e depois do concílio, que a gente pode chamar na teologia da libertação. O que aconteceu com essa igreja que tinha essa herança pesada dos contra? Essa história nos contra a modernidade, contra a autonomia do indivíduo, contra as liberdades individuais, etc. O concílio e todo o movimento que nós chamamos de teologia da libertação, as comunidades de base, trouxe, sem dúvida alguma, uma descentralização, um reforço na figura dos colegiados. Depois do concílio, e principalmente aqui, mas não só aqui, também no mundo inteiro, reforçaram-se as conferências episcopais, as conferências dos bispos dos países e dos continentes. Onde não havia, logo se formou uma conferência, mas não só isso, também as assembleias diocesanas, os sínodos diocesanos, sínodo nacional, todo tipo de colegiado, para ouvir as opiniões, debater e tomar juntos
as decisões que deviam ser depois colocadas em prática por todos. Então, um reforço muito grande nessa época do concílio, e logo depois do concílio, de todo tipo de forma de governo colegial. Depois houve uma mudança no paradigma dogmático, algo que talvez só aconteça a cada 1000 anos. A noção de que a igreja é o povo de Deus a caminho. Para nós parece isso algo tranquilo, óbvio. Não tem nada tão que não foi óbvio durante os últimos 2000 anos, é isso. Nunca nos últimos 2000 anos, a não ser no começo, a igreja foi entendida como povo de Deus a caminho. Foi entendida como uma hierarquia sagrada. Os bispos, sacerdotes, né? E o povo de Deus participa, claro, census fidelium, census filho, mas entra como coadjuvante, não como parte integrante, porque você imagina hoje, a modernidade faz de nós, cada um, perceber que é um sujeito, não é? E se é sujeito, tem algo a dizer, pode ser que o que tem a dizer não agrade. O retorno à Bíblia, está aí o professor Valmor, que é um especialista em Bíblia. Se é algo que o Vaticano quis, foi fazer que ele chamou um retorno às fontes. O retorno à fonte, um refontamento bíblico, e depois um adjornamento ou uma atualização aos dias de hoje. Então vamos rapidinho, senão eu demoro demais. A mudança no eixo da teologia, a valorização do mundo e da história, na noção teológica do reino de Deus, que a igreja não existe no mundo por conta de si mesma, ela existe para trabalhar ou em função do reino de Deus. E a mudança na pastoral da espiritualidade, a opção pelos pobres, politização da fé, segmento de Jesus na conflitividade, a abertura ecumênica. Talvez aqui para nós seja um pouco difícil, esteja longe, mas é muito importante perceber que o concílio trouxe um esforço sincero de reconciliação com os ortodoxos da igreja ortodoxa. Desde 1054 estavam afastados, com os protestantes desde 1520, 21 com Lutero, não é? E também com os judeus, mais ainda. Bom, a questão dos leigos, a formação teológica e política da população católica, a organização das pastorais sociais, dos movimentos, uma reforma da liturgia, as comunidades de base vistas como modelo ideal para as igrejas, o diálogo que se enfrentou, a ciência sempre foi vista como algo suspeita, desde o concílio, e a teologia da libertação se procurou um diálogo com a ciência, não para endeusar a ciência, mas para aprender, uma atitude de humildade sobre aquilo que nós podemos aprender para entender e servir melhor ou fazer um segmento mais crítico. A igreja profética versus a igreja administrada. Aí vocês têm algumas imagens que todos conhecem, né? Eu escolhi as únicas pessoas que eu coloquei aqui, o Dom Helder e o Padre Comblanco, porque os dois são falecidos, mas sem dúvida entre nós tem muitos outros que poderiam estar aí. O projeto eclesial vigente na igreja até as vésperas da escolha do Papa, do atual Papa. O distanciamento dessa agenda, dessa pauta de discussão do Concílio Vaticano II e da teologia da libertação. A revalorização de formas pré-conciliares, de antes do concílio. O grande reforço na Cúria Vaticana, que depois, se vocês quiserem, te comento um pouco mais. Aquilo que o João Batista Libânio chamou, uma frase lapidar, de volta à grande disciplina, né? Uma saudade da liturgia tridentina, o culto da figura do Papa, o controle dos teólogos, lembrando que o Papa Bento XVI, no seu pontificado, mais de 140 teólogos foram chamados a atenção, controlados ou realmente, digamos, às vezes punidos. O controle e a disciplinização dos leigos, alguns movimentos ainda foram incentivados, como a renovação carismática, a comunhão liberazione e outros, mas longe de distanciamento, por exemplo, de outras formas, como a comunidade de base. No fundo, o retorno ao modelo clerical, né? O clima, nesse tempo, até então, a igreja se sente ameaçada pelo mundo, não dá conta de entender os problemas, então volta-se para si mesmo. Aí, por isso,
diz uma charge que eu encontrei, né? Tomara que o novo Papa seja mais conservador do que o anterior. Essa foto é de hoje, portanto está bem atual. Nesse clima acontece a eleição do cardeal argentino Jorge Bergoglio. Essa foto é de hoje. Ele está trocando o solidel, o chapeuzinho de bispo de Papa, na Praça de São Pedro, com um presente lá na multidão e pegando o boné da pessoa. Eu nunca ouvi, tive notícia que o Papa trocasse o seu solidel por um bonezinho com a multidão. Aí fala tudo. Então, mas o que interessa para nós é aqueles antigos desafios que estão lá e que não foram totalmente respondidos. Tem mais alguns complicados que se acrescentam. Um primeiro desafio que ele tem é reformar a Cúria e neutralizar o poder que esses órgãos burocráticos do Vaticano têm sobre a Igreja Universal. Se não fizer isso, aí ele não pode ser, como diz o Boff, não pode ser franciscano, ele tem que ser jesuíta. Tem que ser forte e fazer essa reforma, e já escolheu 8 cardeais para ajudá-lo nessa reforma. Vamos ver o que vai sair. Depois ele tem desafios morais. É restaurar minimamente, e isso está combalido, não tanto talvez aqui, que nós temos uma história um pouco diferente, mas em países da Europa, Estados Unidos, a credibilidade moral da Igreja Católica está lá embaixo, por causa dos escândalos que nós sabemos. Depois tem desafios pastorais, retomar a agenda do concílio, desafio dogmático organizativo, romper o modelo clerical. O modelo clerical é uma pedra amarrada no pescoço da Igreja Católica e não tem futuro. E depois enfrentar os temas que o próprio Concílio Vaticano, talvez a teologia da libertação, não trataram, não tiveram tempo de desenvolver adequadamente, que é a questão da libertação da mulher, a questão ambiental. A questão ambiental não é um tema, entre outros, é um horizonte que engloba todos os outros temas. A questão da ética sexual e matrimonial tem a ver com o direito e a questão da autonomia das pessoas sobre sua vida íntima, a questão dos homossexuais, a globalização e a transformação da religião na sociedade moderna. Hoje, se existisse um novo concílio, fosse feito um novo concílio, esse novo concílio não iria tratar apenas dos problemas internos da igreja. Não podemos imaginar um concílio, mesmo que não podemos imaginar um concílio mais só de bispos. Não podemos, de forma alguma. E não podemos pensar que um concílio fosse tratar da vida da igreja e da religião como se não tivesse acontecido nada nos últimos 50 anos. A própria religião, quando eu digo religião, eu digo a experiência religiosa de Deus, está mudando na sociedade moderna. A aproximação das religiões, a aproximação dos temas, tudo isso são, acho eu, temas que se colocam agora para ele, que acrescentam a sua agenda já carregada. Bom, passo para o meu colega dialogante. Boa noite para todas e todos, né? A eleição do Papa Francisco foi uma surpresa para todos, né? Primeiro, ninguém esperava que ele nem tinha ouvido falar desse Bergoglio, né? Pareceu um argentino. Depois, ele chega, quando é apresentado, em vez, a saudação que ele faz, em vez de dizer louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz boa noite. Já adotou um outro tipo, uma outra forma de se comunicar com o povo. Ele não quis mudar as vestimentas, colocar um bocado de badulaques que o Papa usava, uns panos vermelhos, não sei o quê, não quis isso aí. Quando o sujeito foi colocado, ele falou, o carnaval acabou. O outro Papa só andava de chamar, porque o sapato do Papa era vermelho, não quis saber dessas coisas. Quer dizer, houve umas mudanças físicas assim, que chamaram a atenção, e
que tornaram o Papa muito mais próximo das pessoas, né? E aí, muitas outras atitudes que ele foi tomando, que mostra, como diz um teólogo espanhol, que mostra que o Papa parece um homem normal, né? Que antes o Papa era algo inacessível, lá distante, né? E este adotou uma série das posturas, um modo de ser, um modo de se comportar como um homem normal, sem sapato vermelho, sem aquelas indumentárias chamativas que não tem nada que ver, cada vez menos contemporâneas, né? Da Idade Média, que quer manter até hoje, né? Então, depois o Papa também, na Quinta-feira Santa, ele fez a missa da bênção do São dos Olhos, que em geral reúne os padres todos. E lá para os padres de Roma, que tinha uns 1.600, vou dizer, né? Ele falou para os padres: o lugar de vocês não é ficar aí nas suas paróquias, é para vocês ir lá na periferia, e lá onde está a pobreza, e lá onde o povo precisa. Não é ficar aí, vocês parados, né? E depois, esses dias atrás, eu li também que ele lá em Buenos Aires, ele morava num apartamentinho pequeno, no fundo de uma igreja, e ele visitava muito as favelas, escolhia a dedo os padres que iam trabalhar nas favelas. Até o título da reportagem era: o oxigênio de Bergoglio eram nas favelas, onde ele ia tirar a animação, o estímulo para continuar o trabalho, era esse trabalho junto àquele povo das favelas que menos condições tinha na vida, né? Mais explorado, mais discriminado, mais deixado de lado, né? Outra coisa que chamou a atenção, por exemplo, na Quinta-feira Santa, também que ele foi rezar a missa lá para um grupo de jovens presos, ou drogados, eu não sei direito, né? Lavou os pés, e entre o grupo que ele lavou os pés, tinha duas mulheres. Diz que teve gente dessa igreja antiga, aquela igreja fechada sobre si mesmo, que achou muito ruim o Papa lavar o pé de duas mulheres. Vocês já imaginaram aonde que chega o estilo de igreja que se afastou completamente daquilo que Jesus ensinou, né? Então, o Papa, com essas atitudes, tem trazido uma esperança nova para todo mundo. E uma das coisas que o pessoal muito acentua é sobre a escolha do nome. O nome Francisco tem uma ligação muito forte com aquela figura de São Francisco de Assis, que se identificou com os pobres, que bateu de frente com a estrutura da igreja cheia de pompa, cheia de ornamentos, cheia de ouro, e adotou um sinal e uma vida de pobreza. E esse ponto tem chamado a atenção de muita gente. Tem até o Lisandro Anais, é um publicitário brasileiro, né? Ele, quando viu essa notícia, ele escreveu o seguinte: Francisco quer dizer coma moderadamente no mundo obeso. Francisco quer dizer beba com alegria no mundo que enfia a cara no poste. Francisco quer dizer consumo responsável em sociedades de governos e consumidores endividados. Francisco quer dizer o uso responsável do irmão ar, do irmão mar, do irmão vento e de todas as riquezas debaixo do irmão sol e da irmã lua. Francisco é um freio de arrumação não só na Igreja Católica Apostólica Romana,
mas da sociedade a quem ela deve guiar. Em 24 horas, Bergoglio pegou uma instituição que estava emparedada e atirou na parede. Transportou-a dos intramuros do Vaticano para o meio da rua, para o meio do rebanho. Quer dizer, só o nome dele e a postura que ele adotou já foi uma mudança assim muito radical. Agora, isso não é tudo, né? Como muito bem diz o teólogo José Maria Castilho, teólogo espanhol, mudar o sapato, mudar a roupa, mudar essas coisas, não significa que muda a igreja, né? As coisas estão muito mais profundas, né? Porque, e esse teólogo diz que o grande problema da Igreja Católica, a raiz de todos os problemas, é a formação teológica, a formação que se dá aos padres, a quem vai tentar ter uma função de direção na igreja, né? Porque a teologia é o conjunto dos saberes que diz o que nós temos que pensar e crer sobre Deus, sobre Jesus Cristo, sobre o pecado, a salvação, né? Isso que é a teologia. Agora, a teologia aqui avançou bastante com a teologia da libertação, que foi à procura dos mais pobres, dos fracos, que fez uma leitura de Deus libertador, está refluindo, voltando atrás, voltando àquela mesma teologia de antes do concílio. E é uma teologia que não dialoga com o mundo, com os problemas da sociedade de hoje, né? Então, o grande problema que diz esse teólogo é em relação à teologia que se ensina, que está por aí, né? Precisa ver se aquilo que nós precisamos nos questionar seriamente, se o que ensinamos com nossas teologias e nossos catecismos é o que Deus disse. Muitas vezes a teologia acaba criando um conjunto de ideias, de pensamento. Agora, isso aí que você está aprendendo, isso que você está pregando, de fato, corresponde àquilo que Jesus disse? Corresponde àquilo que ele veio fazer e àquilo que ele ensinou? Então, o grande nó aí é essa atualização, essa mudança mais profunda no conhecimento teológico, na formação teológica, né? E um outro espanhol, José Gonçalves Fausto, ele fez um tipo de testamento quando completou 80 anos, né? E ele cita o Emmanuel Mounier, um cristão muito importante, né? Em que este Emmanuel Mounier dizia profeticamente: no futuro, os homens não se dividirão conforme acreditem ou não em Deus, mas segundo a postura que tomarem diante dos pobres. As pessoas vão se dividir no futuro, não se a gente, quem acredita em Deus e quem não acredita, quem é de uma religião, quem não é, mas qual que é a nossa postura diante dos pobres? Como é que nós nos relacionamos com os pobres deste mundo, né? Porque esse mundo, positivamente, deve obedecer, ou a gente teria que obedecer e ensinar aquele ensinamento de Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo. E o próximo não é o meu vizinho aqui, o próximo são todos, né? Próximo meu não é somente aquele que comunga comigo, mas próximo meu é aquele que também tem as ideias diferentes, que pertence a outra religião, a outro grupo. Próximo meu é aquele que também tem outra
situação sexual, próximo ao meu, é toda a pessoa que existe neste mundo. Então, o princípio que tem que nortear o nosso comportamento, esse é o amor ao próximo. E contrariamente ao próximo, ao amor ao próximo, o que existe é o amor ao dinheiro. O Evangelho é claro: vocês não podem servir a dois senhores, ou serve a Deus ou serve a Mamon, ao Deus do dinheiro, né? Então, isso que é o que vai marcar profundamente essa nossa postura de reformulação diante da realidade, né? E esse teólogo também, ele citava Atahualpa Yupanqui, um indígena latino-americano, que diz: há no mundo coisas mais importantes do que Deus. No mundo há coisas mais importantes do que Deus. O que é mais importante do que Deus? Que um homem não cuspa sangue para que os outros vivam melhor. Aquela situação que os índios eram submetidos à escravidão para retirar o ouro, a prata, e que chegavam então a cuspir sangue pela situação em que viviam. Então, é mais importante do que Deus que uma pessoa não chegue a uma situação desse tipo. E é isso que nós esperamos que a igreja consiga ir trabalhando. E aí, com esse novo Papa, a gente espera que realmente aquele trabalho que a igreja veio desenvolvendo, a igreja do Brasil sobretudo, de estar mais próxima dos pobres, mais junto aos mais fracos, com menos ostentação, com menos pompa, com toda a simplicidade, vivendo no meio do povo, isso se torne uma realidade. O Papa viveu isso na sua vida pessoal. Vamos ver se isso passa à vida de toda a igreja, né? Eu me chamo Alain. Eu queria lembrar uma coisa que para mim tem impressionado muito vocês dois conferencistas. Eu cheguei atrasado. Mas eu queria lembrar o seguinte: a esperança que a gente tem no Papa Francisco é muito grande, porque não havia motivo para manter a esperança. Agora eu sinto um peso pesado quando a gente vê a cúria. Eu queria que vocês entendessem que os secretariados do Vaticano, as comissões, aquelas organizações, têm uma história e tem muitos decretos, normas e leis. Um dia alguém me disse que passa de 13 mil documentos em base de que aquela organização funciona. Eu fico pensando, será que realmente aqueles 8 que o Papa escolheu vão ter condições de sugerir algo de realmente novo naquela chamada Cúria Romana? Isso para mim é um problema. E um segundo problema: os grandes movimentos eclesiais do mundo. Em geral, nós falamos muito de alguns, mas Opus Dei, Comunhão e Liberação, Neocatecumenato, Focolarinos, são movimentos ricos, bem estruturados, poderosos, que aceitam da igreja aquilo que lhes interessa e estão muito próximos do poder. Será que esses movimentos não vão dar um jeitinho de criar uma onda muito forte
onde o nosso querido Francisco, outra coisa que me impressiona muito, quando eu estou olhando o que os meios de comunicações estão fazendo no mundo. Eu estou querendo lembrar que eu estou falando para jovens só, viu? Os velhos sabem essas coisas daqui. Eu queria lembrar para vocês uma coisa muito importante, gente. Nós falamos de comunicação e nos esquecemos que no Brasil 92% dos meios de comunicação no Brasil estão na mão de 14 famílias ou um pouco mais. Quando alguém, isso acontece na Argentina, na Espanha, na Itália, na Alemanha, o que é que acontece, gente? Quando fala de liberdade de imprensa, o que é que estão fazendo em termos de liberdade de imprensa? Estão manipulando. Isto é, quando surge um problema real que começa um país a falar de liberdade de imprensa, os outros se unem e é uma rede que forma um conjunto que defende o interesse de poucos. Por último, eu queria lembrar mais uma coisa. Eu estou com medo de que o Papa não tenha condições de viabilizar um projeto sério, para valer, de mudanças. Porque existem dinheiros, e é muito dinheiro, o sério não é capaz de calcular esse dinheiro, não, viu? Existe muito dinheiro num fundo internacional para tirar, sanar do mundo o cristianismo. E no meio dessa embalada estamos aí também nós cristãos católicos. E eu fico fazendo a pergunta agora para os dois ali. Será que o Papa vai ter condição de enfrentar essas 4 barras, essas 4 ondas? Que Deus nos ajude. Valmor, professor da PUC, apreciei muito a síntese que vocês fizeram. Eu queria destacar 2 ou 3 pontos que me impressionam muito em toda essa análise. E o primeiro deles é toda a questão do modelo Wojtyła Ratzinger, né? Eu cheguei em Roma como estudante no ano de 78, junto com João Paulo II, sempre me lembro. Então, lá se vão 35 anos na minha matemática. Então, foram 35 anos de recalque de modelo que, a meu ver, resultou no fato principal do papado de Bento XVI, a sua renúncia. Então, eu creio que vale nesse quadro avaliativo um elemento importante, porque único e também inovador, sob todos os pontos de vista da Igreja Católica, que é a renúncia de um Papa. E, consequentemente, outro fato de a Europa e a nossa velha Itália, não é, Sérgio, ter cedido, aí sim eu gostaria que talvez vocês comentassem, como foi possível que o primeiro mundo, né, mas sobretudo a Itália, tenha deixado essa prerrogativa de ser um pouco a pátria do Papa. O Papa se identifica, assim, historicamente se identificou um pouco com a cultura, com o jeito italiano. Depois foi para a Polônia, foi para a Alemanha, e como é que agora veio para o fim do mundo, né, para a Argentina. Acho que esse deslocamento no cenário da igreja, na hierarquia da igreja, acho que tem um significado, uma importância fundamental. E eu me pergunto, será que os cardeais estão convencidos que, e o Oxalá estejam, né, que a igreja, a centralidade, a força da igreja, lamentamos, né, Sérgio, não está mais na Itália, não está mais na Europa, está na periferia do mundo. Leonardo Boff desenvolveu várias reflexões sobre isso. Depois eu me junto aos comentários de Padre Alaor, no sentido que, além de todas as forças, existem os movimentos justamente nesse projeto de
João Paulo II, Bento XVI, eles reforçaram tanto, de tal forma, os movimentos que foram sufocados por eles, a minha leitura. Quer dizer, chegou um momento que o próprio Bento XVI teve, desculpe a expressão, mas bebeu do próprio veneno, digamos, né? Tanto acalentou a serpente no seu colo, que se sentiu atacado e se entregou, né? Aumentou o tranco, como disse um jornalista goiano, né? Depois, uma última menção, eu li recentemente, a gente tem notícia geralmente aí pelo Google, pelos e-mails que vem, mas um comentarista anotou que, salvo engano, o Papa Bergoglio não pronunciou nenhuma vez até agora a palavra Vaticano II. Então seria isso proposital, seria estratégico, parece, enfim, são muitas questões que o debate suscita. Parabéns aí pela iniciativa.